Senhor a todos, estamos aí com mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Aqui é o evangelista Juninho do Espírito Santo. Estamos aqui para gravar a lição juvenis da Escola Bíblica Dominical. Hoje meu amigo Patrick, ali da Mundial, Deus abençoe em nome de Jesus a vida dele, está comigo aqui gravando no celular dele. Deus abençoe em nome de Jesus cada dia mais. O tema hoje fala do avivamento e a vida de santidade. Diz aqui, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, escrito em Hebreus capítulo 12 e versículo 14. Então o texto aqui, ele é bem claro de que sem a santificação e sem a paz, não há como ver o Senhor. Aqui fala muito sobre a santidade, que nós vamos falar da lição hoje, mas aqui também fala de seguir a paz com todos. E essa seguir a paz é viver bem com as pessoas, é perdoar, é andar bem com as pessoas, fala isso no avivamento. Os objetivos da lição são explicar a tensão entre o mundo e a igreja, mostrar o valor da santidade, destacar o chamado a ser santo. Esses são os objetivos da lição. E a leitura bíblica em classe, ela fica escrita aqui em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 8, que diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. E aí cita mais uns versículos que durante a lição nós vamos estar comentando, vamos estar falando. Sintetizando a lição: a graça de Deus radicaliza o nosso relacionamento com Ele. Como um Deus santo poderia se relacionar conosco. Pessoas falhas, caídas em pecado, se não fosse por intermédio de sua graça, nesse aspecto, a graça de Deus exige uma resposta do ser humano, uma vez constrangido pelo amor de Cristo. Até depois o Patrick pode cantar para nós aquele hino que você cantou, que fala bem isso que ele estava cantando um louvor agora em pouco, depois ele vai estar cantando para vocês, que diz assim: como um Deus santo poderia se relacionar conosco. Tem tudo a ver com a letra do hino. Pessoas falhas, caídas em pecado, se não fosse por intermédio da sua graça. Então uma pergunta aqui do comentarista, e aí fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Por isso, essa graça nos exige santidade, pois o fato de sermos salvos por ela e não pelas obras não nos exime de produzirmos frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo de número 8. Então, a graça nos exige santidade. Nós vivemos pela graça do Senhor Jesus Cristo, mas nos exige santidade para ser separado, para ser separado do mundo, ser santo. Então, avivamento e a vida de santidade é o que nós vamos tratar nessa lição de número 10. A lição já está quase no finalzinho de novo. Bem, o texto diz assim: nesta lição, correlacionaremos os efeitos do genuíno avivamento ao processo de santificação do crente. A doutrina da santidade está revelada nas Escrituras Sagradas, onde, por sua vez, o Deus Santo se relaciona com seus filhos, separando-os para fazer a sua vontade, isto é, chamando-os a ser santos. Por isso, a palavra de Deus declara que sem santificação ninguém verá a Deus. O tópico de número 1 fala que uma vida santificada discerne o mundanismo. 1.1. A tensão entre a igreja e o mundo. A história da igreja é marcada por uma tensão entre os valores do evangelho e os valores do mundo. Aí ele cita o evangelho de João, capítulo de número 15 e versículo de número 19, que a gente vai estar lendo para você. João 15, versículo de número 19, que diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então,
Nós vemos aqui já a tensão entre igreja e o mundo. Então, igreja, o pessoal que está na luz, o pessoal da palavra do Senhor, que serve a Deus, ele acaba tendo essa tensão contra o mundo, porque o mundo não aceita, o mundo jaz o maligno e não aceita as coisas da luz. Quando você fala em Deus, quando você fala na palavra do Senhor, isso gera um atrito entre a palavra de Deus e o mundo. Então, quem está no mundo, quem não serve a Deus, ele acaba indo contra a palavra de Deus. A história da igreja é marcada por uma tensão entre os valores do evangelho e os valores do mundo. Na perspectiva mundana, a igreja tinha tudo para dar errado. Ora, o Senhor Jesus, no lugar de chamar generais, filósofos, homens de ciência, sacerdotes, preferiu convocar 12 homens simples, oriundos da desacreditada província da Galileia. Então, o Senhor, ele nos ensina aqui 12 homens que não teriam valor para a sociedade, um valor que eles acreditavam. Aqui o comentarista, presbítero Carlos Alexandre, um abraço para ele fala aqui que ele não chamou filósofos, homens de ciência, sacerdotes, mas ele escolheu 12 homens simples. E o que eu vejo através disso é através de que muitas vezes pessoas dentro de uma igreja, eles não escolhem pessoas simples, eles querem colocar doutores, eles querem colocar doutores segundo eles, não segundo o Senhor Jesus, mas eles colocam doutores e dentro disso acreditam que um diploma ele tem uma diferença na vida do ser humano. Eu nunca vi alguém expulsar algum demônio, sai em nome desse diploma, eu nunca vi, não vou ver isso, na verdade, eu nunca vou ver isso. E Jesus, quando ele pega esses 12 imperfeitos para aquela sociedade, quando ele pega esses 12 aqui, ele faz serem homens usados por Deus. Esses 12 imperfeitos, ele pega e faz com que sejam homens ganhadores de almas. Exemplo, Pedro, um homem que se tornou um ganhador de alma, pescador de homens. Ele pega Mateus, um homem que cobrava impostos e não era adorado e o pessoal não gostava dele porque era um cobrador de impostos. Pega e faz o quê? Um ganhador de almas. E os outros demais, os 12, eles se tornam homens usados por Deus. Então, nós observamos aqui, é claro que aqui fala da tensão igreja e mundo, que o mundo, ele exige um diploma seu. O mundo exige um conhecimento científico seu. O mundo, ele faz isso. Agora, o Senhor Jesus, ele faz diferente. Até me contam as pessoas antigas da igreja que antigamente o pastor da igreja, ele estava num culto lá, o Espírito Santo falava com ele falava: hoje eu estou anunciando que o fulano de tal, ele vai ser consagrado a presbítero, evangelista, pastor, que o Espírito Santo já me falou, então na próxima ordenação eu estarei levando ele a pastor, evangelista, presbítero, esse tipo de coisa. Hoje em dia, muitos levam parentes, muitos levam amigos, e aquilo que precisa ser feito, que é deixar Deus agir, não está acontecendo. E aí nós temos um grande problema, porque aqui está a tensão entre igreja e mundo. Eu acho que essa tensão igreja e mundo, e o mundo, eu acho que essa tensão ocorre quando a igreja local, estou falando específica igreja, ela faz a vontade do Senhor. Porque muitas igrejas não têm feito a vontade do Senhor, então o mundo não tem batido de frente. Porque é melhor você estar dentro, para o mundo, é melhor você, ou melhor, para o diabo, é muito melhor você estar dentro de uma igreja
lá acomodado, morno, como a igreja de Laodiceia, do que você não está na igreja dando trabalho. Então, tem igreja que o diabo até prefere, não, melhor fica ali na igreja mesmo tal, que você vai ficar acomodadinho ali e vai fazer minha vontade, porque o mundanismo entrou dentro da igreja. Eu sei que o tema não é esse, mas o tema fala aqui de santidade e fala de avivamento. E tem igrejas por aí, Brasil afora, que não há o avivamento, que precisa ocorrer o avivamento. Por quê? Porque o mundanismo entrou e a santidade foi deixada de lado. O mundanismo entrou, a santidade deixada de lado, e aí temos sérios problemas. Então essa tensão entre igreja e mundo é a tensão que quando a igreja ela está dentro dos valores do evangelho, aí ela causa uma grande tensão contra o mundo. Que o Senhor venha nos guardar, venha nos proteger e a gente venha ser usado por Deus e venha ser servos do Senhor e fazer a vontade dele. É claro que você tem um recado que eu vou te dar. Faz a vontade do Senhor, então você vai ter essa tensão contra a igreja, essa briga, esse impacto contra a igreja e mundo, porque você está fazendo a vontade do Senhor. Agora, olhando aqui, a continuação diz assim: tais pessoas, contrariando quaisquer expectativas, cheias do Espírito Santo, espalharam o evangelho por todo o mundo. Isso é o lindo do evangelho. Por quê? Pessoas que não eram doutores, pessoas que não eram tão conhecidas, que tinha muito conhecimento, eles foram usados por Deus e levaram o evangelho a todos os lugares e foram usados por Deus. Aqui diz: embora perseguidos pela elite sacerdotal judaica e pelo Império Romano, os primeiros discípulos seguiram se multiplicando, como bem escreveu Tertuliano de Catargo. O sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Olha que frase bonita. O sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Só que o que eu achei interessante aqui também, perseguidos pela elite sacerdotal. Não é diferente hoje. A elite sacerdotal das igrejas, as elites pastorais da igreja, as elites dentro da igreja, elas fazem com que as pessoas, eles perseguem as pessoas. Por quê? Por causa do evangelho, por causa da palavra do Senhor. 1.2, a tensão interna da igreja. Aqui falou o mundanismo, a igreja e mundo. Agora, a tensão interna. O que seria inimaginável aconteceu. A igreja cresceu, atingiu o coração do Império Romano e ocupou o status de religião oficial. A consequência trágica, o mundanismo entraria às raias da igreja. O embate não cessaria, pois agora era preciso enfrentar o mundanismo do lado de dentro da igreja. Então, aqui fala do mundanismo do Império Romano, do que ocorreu, e as heresias que adentraram contra as doutrinas cristãs. Tinha sua saúde espiritual ameaçada, além das heresias, a igreja teve de lidar também com a corrupção, as associações espúrias, o apego ao poder, o abuso de autoridade, a violência e a inquisição corroborada pelo clero. Então aqui ele está citando da igreja oficial do Império Romano. Mas o que eu vejo hoje é o perigo que ocorre. Primeiro, o mundanismo entrou dentro do Império Romano. A igreja ficou oficial e aí as heresias surgiram. Mas agora eu vejo um outro tipo de caso acontecendo. Para muitos, ser crente virou moda, é modismo. E como virou modismo, ela tem se tornado respeitada. É muito legal e muito bom dizer eu sou evangélico, eu sou crente. É muito interessante isso. E esse é o grande problema, que muita gente está dizendo que é crente, que é evangélico, mas tem deixado heresias adentrarem dentro da igreja. Nós vemos aqui que fala da saúde espiritual ameaçada e diz aqui, corrupção. Infelizmente, muitos pastores são corruptos. E por causa de pastores corruptos, dizem que todas as igrejas evangélicas são corruptas. Aqui fala também de associações espúrias. E eu falo de associações, eu falo de alianças também.
Tem gente fazendo aliança com várias seitas, ou melhor, tem criado seitas, mas eu tenho visto as pessoas fazerem associações com grupos secretos, associações com entidades secretas. A igreja evangélica, em muitos lugares tem ocorrido isso. Também fala aqui, apego ao poder, o poder sacerdotal, o poder dentro da igreja. As almas têm sido deixadas de lado e a briga de poder, briga de cargo, briga a favor de grana, dinheiro. Tem ocorrido isso, infelizmente. Também diz aqui que naquele tempo ocorreu um tempo de frieza e obscurantismo espiritual. Então, nesse contexto, homens cheios de sabedoria do Espírito se levantaram para combater todas as formas de mundanismo naquela época. Muitos se levantaram. Martinho Lutero é um grande exemplo disso, para surgir aí o protestantismo. Foi um protesto, foi algo que ele foi contrário, ele queria a reforma da igreja. Ele não queria montar uma igreja, ele queria a reforma da igreja. Então, ocorreu naquela época, muitos se levantaram. Muitos foram tentar resolver a situação interna da igreja. E é claro que eu aplico aqui para você também entender que o cuidado que eu e você temos que ter é que nós aceitamos a Jesus, somos evangélicos, protestantes, mas nós precisamos combater o mundanismo que tem adentrado as nossas igrejas, ou tem batido a porta das igrejas. 1.3. As tensões contemporâneas. Por intermédio da reforma protestante, um grande grito foi ouvido no mundo. Centenas de movimentos a partir da reforma influenciaram a igreja e o mundo. Entretanto, diferentemente das épocas de outrora, embora seja possível perceber traços semelhantes com as heresias daquela época, os inimigos da fé cristã passou a ser o materialismo, o humanismo, os poderes temporais totalitários, comunismo, nazismo, fascismo. Nos lugares onde esses valores eram predominantes, os cristãos sofreram violentas e covardes perseguições. Então cita aqui sobre esse materialismo. E o materialismo eu posso aplicar aqui hoje, a forma que eu quero aplicar para você aqui sobre o materialismo é que os cultos de prosperidade, eles são mais materialistas do que espirituais. Porque eu só sou bem crente se eu tiver um carro bom, uma casa boa. Senão... Então, é essa pregação que tem. As pessoas fazem campanhas para ganhar dinheiro, mas não fazem campanhas para se separar do mundo, para ser santo, para ter um contato maior com Deus. Não. É o materialismo. O humanismo em que o homem, pode se colocar assim, que o homem, para o seu ego, ele é o centro. E na verdade nós precisamos ter, nossa vida precisa ser cristocêntrica. Cristo é o centro da nossa vida. E aí é citado aqui também sobre o comunismo, nazismo, fascismo, que perseguiram cristãos. E aqui diz: hoje, entretanto, a violência se dá em outros termos, silenciosa, sorrateira, a partir dos ataques culturais, intelectuais, buscando de todas as formas restringir a liberdade cristã, a esfera particular do indivíduo. Nós vemos assim, se colocar um som 11 horas da noite, 5 horas da manhã, tocando música e festa e baderna, pode ficar. Se você ficar até 11h30 da noite, tocando hino, falando de Jesus, o pessoal manda baixar o som. E aqui também fala sobre culturais intelectuais. Pessoas pegam algo dentro da cultura e enfiam críticas aos evangélicos, críticas à palavra do Senhor. E vemos também dentro da política, não está escrito aqui, mas dentro da política, vários querendo implantar leis
que são contrárias à Bíblia Sagrada. Nós vemos aí tantas leis que eles têm tentado colocar para que eu e você, por exemplo, não possamos pregar Romanos 1, capítulo 1, versículo 25, 26, 27, 28, aí, falando sobre, por exemplo, o homossexualismo. Querem falar que pode praticar o aborto, falam sobre o casamento homoafetivo, que é uma família, sendo que a gente aprendeu dentro dessa cosmovisão judaica que o casamento, a família, só pode homem e mulher constituir uma família. São leis e são ataques que hoje têm adentrado em muitas igrejas também. Aqui diz assim: saiba que o mundo como sistema será sempre contra os valores da igreja. Quando ocorrem verdadeiros avivamentos, isso torna mais evidente. Se estamos avivados, nós combatemos as coisas do mundão. O mundanismo, nós combatemos. 2. Um chamado para ser santo. 2.1. Porque éramos pecadores sem salvação. A realidade do homem após o pecado é desastrosa. As consequências funestas da queda atingiram todas as áreas da vida humana. A espiritual, a psíquica, a biológica, a social, mortos em delitos e pecados. Estávamos totalmente envolvidos com este mundo e aprisionados nele. Romanos 5,12, João 8,34. Essa forma do pecado, então, da desobediência, na verdade, ele atingiu todas as áreas do ser humano. O ser humano se tornou imoral. O ser humano, a queda dele foi em todas as áreas que eu li aqui. Então, o ser humano acabou se tornando separado de Deus. O pecado separou o ser humano. O pecado separou. E é por isso que Jesus veio, o véu se rasgou, para que o homem tivesse acesso novamente ao Pai. Aí nós vemos aqui, o pecado não é só culpa, mas também um poder que escraviza. Por isso, segundo Thomas A. Noble, a salvação não é apenas perdão, mas também libertação. Por isso, libertos do pecado. Então, é um poder que ocorre, o pecado é um poder das trevas. E o homem precisa ser liberto disso. Não desejar o pecado. Não estar preso ao pecado. Não está dessa forma. Então nós vemos aqui que éramos pecadores sem salvação, mas Jesus Cristo derramou o sangue na cruz do Calvário e nos deu a oportunidade novamente. Acesso ao Pai. Acesso. Por isso fala do véu do templo se rasgou. E por isso não precisa mais um sacerdote entrar uma vez por ano no tabernáculo. Por isso que eu e você temos esse acesso ao Pai por causa de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, o nosso cordeiro, que foi morto pelos nossos pecados. 2.2 fala aqui, salvos por isso chamados à santidade. Refletindo sobre a salvação, significa para nós compreendermos a exigência fundamental da santificação para os salvos, pois sem ela ninguém verá a Deus, Hebreus 12:14. Ora então, o que é a santificação para o cristão? Daí ele diz aqui, estado de separação para Deus. Quando somos santificados, a nossa vontade foi submetida exclusivamente a Jesus Cristo. Ou seja, santificados por Deus, nossa vida passa a ser em adoração a Deus. Nós passamos a querer Deus. Nós passamos a... É igual aquele hino que é cantado, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Embora, né, o cantor, eu não sei se ele já voltou para os caminhos do Senhor, espero que já tenha voltado, mas ele também saiu fora, infelizmente. Mas o hino diz assim, eu escolho Deus, ser amigo de Deus. É uma escolha, embora a Bíblia diz que Ele nos escolheu. Não foi você, foi eu que te escolhi. Então fala assim, a Bíblia é sagrada. Mas aqui olhando, Ele vive em nós, isso é o chamado para ser santo, Gálatas 2:20. Ele vive em nós. Então, Cristo vive em nós. E nós queremos nos separar do mundo, não queremos andar no mundo, nós queremos ser santos, buscar a santificação. Você
pode ver, você que lida com adolescente e com jovem, que coordena eles, você vê um que aceita Jesus, ele quer buscar, quer adorar, quer orar, quer se separar do mundo, ele fumava, bebia, usava droga, fazia as coisas erradas, se prostituía. Ele fala, não quero mais isso, foge disso. Por quê? Porque agora ele é propriedade exclusiva de Jesus e dentro dele há um sentimento maior de que o prazer dele é estar em Cristo, com Cristo. Então é isso que nós vemos, a santificação e a mudança de vida. Quando nós aceitamos, o Espírito Santo ele passa a fazer morada em nós e ele mesmo nos toca a ser separados, a não querer se envolver com as coisas que nos tiram da presença dele. E é por isso que às vezes nós vemos dentro da igreja, infelizmente, o mundanismo. As pessoas estão dentro da igreja, mas começaram a praticar as mesmas coisas, ou mais ou menos, algumas coisas iguais a que fazia outrora. Volta a praticar. Tudo de novo. 3. Compromisso para viver uma vida santa no mundo. Um convite para a santidade. Apesar da tensão entre a igreja e o mundo, o convite do evangelho é para exercermos a nossa santidade sendo sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13 e versículo 15. Certa vez Jesus orou, não peço que os tires do mundo. João 17 e 15, parte A. Então, é aprender a ser santo, a viver no mundo, a ser luz no mundo, a ser sal no mundo, a fazer a diferença no mundo. As pessoas olharem para você e falar, eu quero servir a Deus igual a você, porque você serve igual, porque você tem a mente de Cristo. 3.2. Santos dentro do mundo. Segundo as Sagradas Escrituras, ser santo não é virar um eremita, viver isolado. Até uma vez eu escutei a história de um eremita, se eu não me engano o nome dele era Antônio, um eremita que viveu aproximadamente 40 anos num lugar assim, tipo fez uma casa, uma árvore, e de lá ele não saía. A alimentação dele, eles mandavam para ele alimentação para ajudar, porque ele quis ser separado do mundo. Jesus não nos chamou para se fechar dentro de um mosteiro. Não. Ele nos chamou e pregar o evangelho. Ele nos chamou para ganhar almas. Então, ele não nos chamou para ficar em cima de uma árvore, vivendo lá como eremita. Ele não nos chamou para ficar dentro de um mosteiro. E ele não nos chamou para ser templo-cêntrico. Ele não nos chamou para viver fechado dentro de um templo, onde só vai poder entrar pessoas curadas. Não, ele nos chamou para ir e pregar o evangelho. E quando nós estamos dentro do templo, para abrir as portas do templo para as pessoas que precisam ser curadas também. Esse é o chamado de Jesus. Então, uma igreja também que se diz avivada, mas que não abre as portas para um mendigo, um bêbado, um dependente químico, uma igreja que não abre as portas para uma prostituta, para um homossexual, uma igreja que não abre as portas para outros tipos de pessoas que a sociedade rejeita. A sociedade não é uma igreja avivada, porque a igreja avivada é uma igreja que ela abraça as pessoas que estão chegando. Uma igreja avivada, pessoas avivadas dentro da igreja, elas têm amor pelas almas, elas têm amor pelas pessoas. Uma igreja avivada recebe todos de igual modo. Uma igreja avivada é dessa forma. Só que como essa igreja pode ser avivada? É como diz aqui o tema dessa lição. Para ser avivada, ela precisa estar em santidade. Então, uma igreja sem santidade, ela não vai conseguir ter um avivamento verdadeiro. Será apenas um movimento. E olha lá, porque algumas nem movimento têm, são mortos espiritualmente. Mas a igreja avivada, ela precisa ser santa. Numa igreja onde há avivamento, tem libertação, tem cura, tem salvação, tem profecia. Uma igreja avivada, ela não é mecânica. Ordem e culto, ter ordem no culto não é algo que deve ser mecânico. Agora vai acontecer A no culto, daqui a uns minutos eu sei que vai B.
daqui a pouco vai ser C. Sempre a mesma coisa. Isso não é uma igreja avivada. Uma igreja avivada é como pastores avivados que a gente escuta histórias antigas aí. Tá ali, o Espírito Santo fala, a pessoa, opa, tá falando comigo, tá me dizendo isso. E vai e age. Nós precisamos voltar a avivar, ter um avivamento em nossa vida. 3.2, que falou do eremita. Aqui, ao contrário, é viver no mundo sem deixar o mundo viver em nós. Pois em nosso coração não só há lugar para um Senhor. Portanto, atenda ao convite do hino 212 harpa cristã. Entre na batalha onde mais o fogo inflama. Você foi chamado para isso. Então, é isso que nós precisamos em nossa vida espiritual. E o final aqui diz assim, para concluir, pioneira das Assembleias de Deus em fevereiro de 1930, Frida Wingren escreveu um artigo para o jornal Som Alegre, intitulado A Fé dos Santos. Dele extraímos a frase, também faz parte dessa fé a santificação. Portanto, a busca da santificação era uma marca do movimento pentecostal, do qual fazemos parte. Precisamos refletir se essa busca ainda continua em nós hoje. Se não, pode ser um sinal de que necessitamos de um avivamento urgente. E eu acho que nós precisamos de um avivamento, precisamos de santidade, precisamos buscar a presença do Senhor. Eu queria que você olhasse na descrição a lição de jovens. Também eu tenho comentado a lição de jovens. Olhe lá, e a lição de adultos é com o evangelista Márcio Mainardi, também tem comentado de adultos, está o link lá. E se inscreva no canal, divulgue o canal, nos ajude aí na divulgação. Hoje nós estamos gravando mais tarde, porque viemos um retiro que foi tremendo. Obrigado a todos aqueles que oraram, o retiro geral da Adonai, o 20º retiro, foi uma bênção, meu Deus, nos abençoou grandemente. E viemos o retiro e acabou aí não dando tempo para gravar ou domingo ou segunda-feira, e por isso estamos de terça para quarta gravando, mas espero que você divulgue, nos ajude e que o Senhor venha abençoar a tua vida cada vez mais. Obrigado, Patrick. O Patrick vai tocar o hino, né? Porque a Vanessa, a última vez que eu falei para ela dar uma aula, não deu, fez eu passar vergonha. O Patrick não vai fazer, o Matheus vai pegar o violão lá, vai cantar pelo menos um pedacinho do hino, daquele hino lá que eu preciso. E daí ele vai tocar e cantar um pedacinho mesmo só. Ele não tá com a garganta boa hoje, mas não tem problema também, não tô, até com lenço aqui pra, ó. Então é assim, ele vai cantar só um pedacinho daquele hino, porque tem tudo a ver com a lição, por incrível que pareça, vem aqui, Patrick, por incrível que pareça, vem aqui rapidinho. Eu gosto, vocês já sabem, vocês estão acostumados no canal Juninho Espírito Santo, que eu pego todo mundo no pulo. Como podes me amar, Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado? Como podes me amar assim? Como podes me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que meu coração já não bate mais como já bateu? Como podes me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caído e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração. Uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma
seus olhos, os meus, me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Glória a Deus. Falei, ó, tudo a ver com o que está escrito aqui, que o presbítero Carlos Alexandre escreveu na lição. Como que pode? Deus, é assim, a graça dele nos alcança. Claro que depois que a graça nos alcança, dentro de nós mesmos a gente entende que Ele é santo e nós precisamos nos santificar. Deus abençoe cada um de vocês. Um dia eu levo o Patrick naquele quadro que eu fiz uma vez só, que é No Sofá com o Juninho. Então, uma hora ele vai cantar os hinos dele. Que Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida. Obrigado a todos e que Deus abençoe. Curta lá, dá uma olhada lá, tá bom? A paz do Senhor. E aí, Deus abençoe, até mais.